Olá, pessoal. Como a gente está brincando aí na área trabalhista, né? A gente dorme com uma medida e acorda com outra. E aí no sábado, enquanto vocês estavam aí assistindo os shows, né? é, é, pelas lives aí do Instagram e do Facebook, já saiu uma nova medida provisória, 5. Essa medida, ela dispõe sobre algumas medidas temporárias em resposta de novo à pandemia do coronavírus, né? No âmbito do setor portuário, e sobre a cessão, inclusive, de pátios da administração militar. Então, eu vou falar um pouquinho sobre ela rapidamente, tá? É uma medida especial, de novo ela ressalva isso, né? Em resposta à pandemia decorrente do coronavírus, com o objetivo, segundo a medida, de garantir a preservação das atividades portuárias consideradas essenciais e a cessão de uso especial de pátios sob a administração militar. Para os dispostos, né, dessa medida, né, o órgão de gestão de mão de obra não poderá escalar trabalhador portuário avulso nas seguintes hipóteses. Isso é importante, pessoal, né? Fala o que não vai poder, e eu até concordo muito com esse contexto dessa medida, tá? Quando o trabalhador apresentar os seguintes sintomas, acompanhado de febre ou não, mesmo que não esteja com febre, né, ou outros estabelecidos no ato do Poder Executivo Federal, compatíveis com Covid, muitas vezes cada um reage de uma forma, né? Tosse seca, dor de garganta, dificuldade respiratória. Quando o trabalhador for diagnosticado com Covid, nesse caso, né, ou submetido a medidas de isolamento domiciliar por coabitação com pessoas diagnosticadas com Covid também, né? Quando o trabalhador estiver gestante ou lactante, quando o trabalhador tiver idade igual ou superior a 60 anos e quando tiver sido diagnosticado com imunodeficiência, deficiência respiratória ou doença respiratória, doença pré-existente crônica ou grave, como doença cardiovascular, respiratória, metabólica, coisa assim, tá bom? Fala o seguinte, que o órgão gestor dessa mão de obra deverá encaminhar à autoridade portuária semanalmente a lista atualizada desses trabalhadores portuários avulsos que estejam impedidos de ser escalados, né? Acompanhado de documentação que comprove o enquadramento dos trabalhadores de alguma hipótese previstas. E fala o seguinte ainda, que a comprovação desses sintomas, de que trata aí o inciso que eu citei, poderá ser realizada por meio de atestado médico ou outra forma estabelecida por ato do Poder Executivo Federal. Comum é o atestado médico, tá, pessoal? Os trabalhadores que se enquadrem de alguma hipótese previstas, né, no caput desse artigo, de enviar a documentação comprobatória de sua situação ao órgão gestor do meio eletrônico, pode ser inclusive por meio eletrônico, por e-mail, do jeito que você, trabalhador, tiver, você pode mandar, né, a medida traz isso. O que é preocupante na medida não é nem esse fator, é o outro que eu tô chegando, né? Fala o seguinte, que os trabalhadores ficarão obrigados a informar imediatamente, no caso de uma suspeita, né, de Covid, o gestor de mão de obra de qualquer alteração da situação, inclusive, se melhorar também, né, se receber alta. Enquanto persistir esse impedimento da escalação, com fundamento em qualquer das hipóteses que eu já citei para vocês, o trabalhador portuário avulso terá direito ao recebimento de uma indenização compensatória no valor de correspondente a 50%. Pessoal, preocupante, né? Porque nós estamos falando de grupo de risco, nós estamos falando de gestante, de idoso, e ainda assim vai receber 50% do valor, né? Como ainda um recebimento indenizatório compensatório, tá? Então, assim, terão um corte de 50% aí no seu salário, infelizmente. Mas são as medidas provisórias. O pagamento da indenização será custeado pelo operador do portuário ou por qualquer tomador de serviço que requisitar trabalhador avulso, tá bom? O valor pago por cada operador portuário ou tomador de serviço aos repasses será proporcional à quantidade de serviço demandado do órgão gestor de mão de obra. E o órgão gestor de mão de obra deverá, inclusive, gente, calcular, arrecadar e repassar aos beneficiários o valor de suas indenizações, 50%, lembrando. Muito desapontada com essa medida, com essa especificação, né? Nas hipóteses de aumento de custos com o trabalho portuário,
Olha essa. O avulso decorrente da indenização de que trata o artigo ter impacto sobre os contratos de arrendamentos já firmados deverão ser alterados de maneira a promover um reequilíbrio econômico e financeiro. Ai, gente, olha, tá difícil para o trabalhador. A administração do porto concederá desconto tarifário aos operadores portuários pré-qualificados que não sejam arrendatários de instalação portuária, em valor equivalente ao acréscimo do custo decorrente do pagamento de indenização desse artigo. Os benefícios a serem pagos aos trabalhadores avulsos terão natureza indenizatória, não integrará a base de cálculo para imposto de renda e não integrará a base de cálculo para contribuição previdenciária e demais tributos da folha de pagamento, FGTS, INSS, assim vai, né? Nem a FGTS também já citei, né? Poderá ser excluída do lucro líquido para fins de determinação de imposto de renda para pessoa jurídica, no caso da empresa. Não terá direito à indenização de que trata esse artigo, ainda que estejam impedidos de concorrer à escala os trabalhadores avulsos que estiverem em gozo de qualquer benefício de regime da Previdência Social, já estiver recebendo algum benefício, tá? Ou regime próprio da Previdência, ou seja, aquele que já é aposentado e continua na ativa, trabalhando, também não tem direito, tá bem? LOAS entra também, percebem benefícios assistenciários e na hipótese de indisponibilidade de trabalhadores portuários avulsos para atendimento de requisições. Os operadores portuários que não forem atendidos poderão, inclusive, contratar livremente trabalhadores com vínculo empregatício por tempo determinado, para realização, né, de serviço, seja 30 dias, 60, 90, né? Bloco, estiva, conferência de cargas, concerto de cargas, vigilância de embarcações e tudo mais. Considere-se indisponibilidade, porque é importante também falar, né, gente? Fala do que é as prerrogativas, mas não o que é considerado, né? De trabalhadores portuários, qualquer causa que resulte ao não atendimento imediato, porque não dá para ficar sem atender, né, pessoal? As requisições apresentadas pelos operadores portuários ao órgão gestor de mão de obra, tais como greves, movimentos de paralisação, operação padrão e tudo mais. E a contratação de trabalhadores portuários com vínculo de empregado, com fundamento disposto, não poderá exceder o prazo de 12 meses. Então, tem um prazo máximo aí para o contrato de prazo determinado, tá bom? É claro que toda essa situação da crise do coronavírus, né, não vai durar tudo isso, mas é importante citar também. É isso, pessoal. Mais uma medida aí que envolve direto as relações de trabalho.